Oi pessoal do 9º ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana do nosso PET 3, tá? Semana 2. Esta semana nós vamos trabalhar sobre segurança alimentar, gráficos e cartografia, tá? Nós vamos falar que hoje nós temos um problema com relação à alimentação muito sério, né? Só que esse problema não é porque falta alimento, porque não se produz alimentos necessários. O grande problema é que muitas vezes esse alimento é caro e algumas famílias não têm condições de adquiri-los, tá? Então o nosso texto começa falando sobre cartografia, que é uma área da geografia em que a gente estuda a produção de mapas, né? Os mapas, eles são muito importantes porque eles nos ajudam na interpretação, né? Então existem alguns elementos que são fundamentais na interpretação de um mapa, como o título, a fonte, a rosa dos ventos, que me indica a localização, a fonte de onde é este mapa, né? A legenda, que é fundamental, a escala, que me indica quantas vezes esse mapa foi reduzido. O nosso texto também traz um tipo de mapa específico, que é a anamorfose. A anamorfose é um tipo de mapa que representa pela quantidade. Então vamos imaginar que eu vou falar sobre petróleo. Então eu vou representar no meu mapa a região que tem mais petróleo de tamanho maior, mesmo que ela seja menor, de acordo com o mapa tradicional, convencional. Então a região do Oriente Médio ficaria bem maior porque ela é a maior produtora de petróleo, né? Então o mapa de anamorfose, ele representa em quantidade. Então quanto maior essa informação, maior ele é representado, tá? E o nosso texto na página 49 também fala do cartograma, que é um mapa feito por meio de pontos, tá? Não somente pontos como cores, figuras ou linhas. É uma outra forma de você representar informações. E o segundo texto, ele vem falar sobre a questão da fome, que tem aí crescido muito nos últimos anos. Isso foi um relatório elaborado pela ONU, né, que trouxe essas informações. Então é importante vocês saberem sobre a questão alimentar, né, que não se falta alimento para todo mundo. O grande desafio é o preço, que muitas vezes as pessoas não têm condições de pagar por eles, tá? As atividades, elas começam com a interpretação de um mapa, falando sobre o uso da terra, né, e vinculado à produtividade dessa terra, né, à questão alimentar. Então vocês vão interpretar este mapa, tá? A questão número 2 vem trazendo um assunto mais recente aí do ano de 2008, quando ocorreu no mundo uma greve alimentar, né? Porque percebeu-se que houve um crescimento na demanda por alimentos, né? Principalmente no uso de grãos, não mais para alimentação, mas para produção de combustíveis, né? Aí vocês vão dizer quais são os países que passaram por esse processo, em quais continentes isso aconteceu. E a questão 3 é análise, 2 e 3 é análise de um gráfico, mostrando aí o número de pessoas em situação de falta alimentar. Então a questão 3 e 4 é interpretação deste gráfico. Preste atenção, o gráfico é bem fácil de ser interpretado. E a questão 5 traz aí um exemplo do que foi trabalhado no texto, que é a anamorfose relacionada à mortalidade infantil. Então, quanto maior for a área representada, quer dizer que maior é a taxa de natalidade, de mortalidade, tá? E aí vocês vão responder a partir da observação do mapa, qual é a situação da mortalidade infantil em países que pertencem à Europa, à Ásia e à Oceania. A anamorfose é muito clara, vocês vão ver que a Oceania está bem pequenininha, ela é representada na cor laranja. Então vocês vão ver que na Oceania a taxa de mortalidade é bem pequena em relação à Europa e à Ásia, tá? Então essas são as atividades da segunda semana do PET volume 3. Lembrando que se você ainda não enviou as atividades, por favor, está enviando o quanto antes, pois essas atividades estão fazendo parte da carga horária de vocês, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Os meios para vocês enviarem as atividades estão no Facebook da escola. Boa semana de estudos, até mais!